Boa noite, vamos para mais uma live. Quem tá aí vai dando um oi, vamos lá. Acabei de sair de uma reunião, já entramos em outra. Quem tá aí vai dando um oi, gente. Gente, meu cabelo tá crescendo demais. Quem lembra quando eu cortei meu cabelo, gente? Vamos começar com o assunto de cabelo. Olha pra isso aqui. Quem lembra quando eu cortei meu cabelo aqui? Deve ter o quê? Foi em março? Foi em março. Boa noite, Sara, Jandira. Meninas, hoje nós vamos falar de doce. Ei, Jussiele. Quarta-feira, 20 horas, tô um pouquinho atrasadinha, porque eu tava numa reunião da escola do meu filho, tá? E saí um pouquinho mais cedo dela pra gente fazer a live. Pessoal, quem for entrando, já pra agilizar um pouco pra esse Instagram distribuir a nossa live, clica nos coraçõezinhos aí que ele já distribui. O pessoal entra rapidinho, porque ele tem que distribuir para esse pessoal entrar, tá bom? Então hoje nós vamos falar de doces. Deixa eu abrir aqui a minha síntese, minha colinha do assunto. Então vamos lá. Clica aqui, compartilha a live, tá, gente? Compartilha, clica nos coraçõezinhos. Quem tá aqui pela primeira vez comigo, faz uma bagunça aí no Instagram, agiliza pra ele mandar pra mais pessoas. Jandira já mandou pra amiga. Gente, vamos lá? Manda pras amigas, me ajude a influenciar mais mulheres, me ajude a ajudar mais mulheres. Jussiele, por que você tá chorando com essa música? Gente, vou contar sobre essa música aqui. Nunca ouvi. Não sei quem é João Gomes e Vitor Fernandes. Eu tava na reunião. Da escola do meu filho, né? E aí eu fui abrir a nossa live. Geralmente eu abro a live com música. Abaixar um pouquinho aqui o som. E aí eu tô aqui no YouTube procurando uma música. A música estilo minha live, né? Mas eu não tava achando. Aí apareceu assim, música de sucesso. Eu falei, é essa que eu quero, é de sucesso. Aí quando eu cliquei, é essa aqui. Se For Amor, João Gomes e Vitor Fernandes. Eu falei, vai, é essa mesmo. Não sei se isso é pagode, não sei que tipo de música é essa, não. Pra alegrar, gente, pra alegrar. Alegria é padrão mental, gente. O padrão mental favorável à mudança é muito bom, é muito necessário. Boa noite, maravilhosas e poderosas. Boa noite, Luciana. Gente, quantas pessoas estão produzindo doces? Gente, doces finos. Luciana faz. Nossa, mas é muita gente. Muita gente. Interessante, né? Tem a Lucilene também, que deve ser doces, não é? Deixa eu tirar esse som então pra gente começar. Vamos lá. Pronto. Então, meninas, hoje nós vamos falar de doce. Cadê a minha colinha? Então vamos lá, meninas. Clicaram, compartilharam, chamaram as amigas. Ah, a Lucilene faz salgada, porque tá pequenininho Gente, que interessante também. Quem faz doce também faz salgado? Pode fazer as duas coisas juntas? Fiquei com essa dúvida aqui agora. Poder pode, né? Mas eu acho que a maioria se concentra ou no salgado ou no doce, não é isso? É verdade, o ramo da confeitaria está crescendo a cada dia, sim.
E a confeitaria, gente, ela virou uma obra de arte, na minha opinião, né? Na minha opinião. Quando eu era criança ainda, eu lembro que as minhas irmãs, elas faziam aniversário, né, dos filhos, e a gente ia para casa da irmã. Lá na minha casa, a gente tinha esse costume de ir para casa da irmã ajudar a enrolar os docinhos. Mas eram docinhos, bolinhas simples. Hoje, eu vou ser bem sincera, tem hora que eu vou em algum evento e eu não tenho coragem de comer o docinho, porque ele tá muito bonitinho, entendeu? Então, Jussiele falou para botar a música, eu já perdi a música, eu desliguei aqui a música pra gente concentrar na live. Mas o fundo musical é legal mesmo, né? Gente, então vamos lá? Na próxima eu vou deixar o fundo musical. Márcia, é complicado fazer os dois. Meninas, então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre quando a gente quer ter controle sobre algo. Luciana, é uma obra de arte. Sim, gente, eu fico olhando uns docinhos. É engraçado, é um trabalho de tanta paciência, de tanto controle, de tanto autocontrole, de tanta liderança. E é muito interessante. Eu admiro quem tem coragem de comer esses docinhos, porque parece que dá muito trabalho para fazer tão minucioso, né? Então, meninas, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente quando você quer controlar algo, o que seria que você precisa ter em mente quando você quer controlar algo? Dá até dó de comer. Dá, gente, dá dó de comer, sim. Dá dó de comer, verdade. Ainda bem que fica as fotos, né, dos docinhos. Virou presente, na minha opinião, doces hoje, né, a confeitaria, ela virou uma arte de presentear. Essa que é a verdade, não é? Então, vamos lá, meninas. Eu queria dar uns recadinhos para vocês antes. Eu tenho muitos directs para responder, tá? Eu vou responder todos, ou eu ou minha equipe, mas geralmente eu que respondo os directs, tá? Então, tem muita mensagem para responder, vou responder por áudio. Eu tô dizendo aqui no Instagram, tá? As maravilhosas do Emagrecer 8, tá chegando a nossa mentalização do balão intragástrico. Então, olha, já vai fazendo as sessões, semana tem outra sessão e tá chegando a mentalização do balão intragástrico, que vai ajudar vocês demais. Inclusive, ela tira essa gana de doce, a mentalização do balão intragástrico, tá, mulherada? Então, me aguarde, viu? Gente, para quem tá me perguntando sobre o meu método, olha, as inscrições nesse momento, tá? Quem tá aí, que não for do Emagrecer 8, né? Quem tá me perguntando sobre o meu método, as inscrições nesse momento, elas estão encerradas, tá? Você pode entrar no link do grupo que tá abaixo da minha foto de perfil aqui no Instagram. É só entrar lá, é um grupo silenciado e aguardar a abertura da inscrição do Emagrecer 9. O que vai acontecer antes do Emagrecer 9? Nós estamos em agosto. Eu vou lançar novamente aquele desafio de 14 dias, tá? Vou fazer novos vídeos ao vivo para ele. Então, é um desafio de 14 dias, totalmente grátis. Tem o e-book. Muitas fizeram e emagreceram já com ele. É um desafio de mudança de padrão mental. Depois desse desafio, nós vamos ter uma sequência de sessão grátis também, que é a semana do controle emocional e emagrecimento. E depois eu abro a inscrição para Emagrecer 9. Nesse momento, eu tô concentrada em segurar na mão do Emagrecer 8, elevar essas lindonas ao emagrecimento mental, emocional e físico. Então, nesse momento, eu tô concentrada com o Emagrecer 8. Então, fica de olho para quem tá me pedindo, me perguntando sobre inscrição, fica de olho aqui no Instagram. Participe das lives, toda quarta tem live às 20 horas, tá, gente? E entra nesse grupo que tá debaixo da minha foto, é o grupo de espera do Emagrecer 9, tá bem, meninas? Gente, uma outra coisa também que eu queria pedir a vocês, eu vou colocar aqui uns lembretes de vocês me darem temas para live de quarta-feira.
E na quarta-feira eu vou pedir alguém para participar ao vivo comigo, porque essa live de quarta, na verdade, ela é uma live de atendimento, ela é uma sessão grátis para você. Então, se tiver alguém que queira participar comigo na quarta que vem e fazer alguma pergunta, tá? Para que eu possa te ajudar na quarta que vem, pode ser uma pergunta de necessidade emocional, emagrecimento, depressão, o que você estiver precisando de ajuda, quarta que vem você pode entrar ao vivo comigo. Toda quarta eu faço essa live de atendimento. Eu sempre trago um tema. E eu tô querendo que vocês me contem qual é o tema que você tem interesse, tá? Aí vocês me mandam no direct depois dessa live, tá bom? Boa noite, Miss Lene. Boa noite. Gente, que mulherada linda aqui, hein? Sabe que quando acontece de eu não poder estar aqui na quarta com vocês, eu tenho saudade, sabia? Eu lembro quando eu comecei aqui, foi muito legal. Comecei aqui, acho que tinha 1, 2 pessoas que eu não conhecia. Então, vamos lá. Como controlar o consumo de doces? Primeira coisa, gente, olha, eu gosto de sempre repetir isso. A primeira parte de qualquer mudança é decisão. Decisão. E para a gente ter uma decisão de controlar, de equilibrar, de mudar, de fazer qualquer coisa, de agir, a primeira parte é a gente definir o nosso porquê e o nosso para quê. Presta bem atenção nessas palavrinhas. Principalmente quem está no Emagrecer 8 vai ouvir essas palavrinhas o tempo todo. Se você não tem clareza do seu porquê e do seu para quê, não é sustentável o seu agir. Então, a primeira parte, você tem que entender que se você quer controlar o comer doce, veja bem que eu não falei parar de comer doce, tá? Parar de comer doce é uma coisa, controlar o comer doce para emagrecer é outra coisa, parar de comer açúcar é outra coisa, diminuir o açúcar é outra coisa, nós vamos ver isso nessa live agora, tá? Então, gente, se você quer qualquer tipo de mudança, mudar qualquer hábito, a primeira coisa que você tem que definir aí na sua cabecinha é qual é o meu porquê e o meu pra quê. Primeira parte é essa. Depois que você definiu isso, nós vamos falar de uma outra coisa aqui hoje, que é definir para você o que é doce. Gente, o que é doce para você? Quando a gente fala assim, eu quero controlar comer doce, porque o doce me sabota, eu como muito doce, estou engordando muito. O que é doce para você? Me conta aqui. Quando a gente fala em doce, qual é o tipo de doce? Vamos exemplificar. Qual o nome de doces que vocês acham que não tem controle, ou que está comendo demais, ou que fala que não vai comer e acaba comendo? Me conta aqui, o que é doce para você? Vamos definir isso. A nossa mente para mudança, ela precisa de ter clareza o tempo todo para ela te ajudar. Então, me ajude a entender para você o que é doce. Quais os nomes disso? Vamos ser mais específicos. Digita aí para mim. Digita aí para mim, meninas. Quando você fala, eu quero ter controle de doce, porque o doce me sabota de emagrecer. O que é o doce? Qual é o nome? Qual é o tipo de doce? Digita aí pra mim, meninas. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Quando a gente fala em doce, cada um vai pensar num produto. A Miss Lene falou chocolate. É um tipo de doce. Outra pessoa vai falar em docinhos de festa. Nutella, sorvete de Nutella, gente, que isso? Esse daí, graças a Deus, eu ainda nem conheci. Sorvete de Nutella. A Fabiana falou que é o doce natural da fruta. Ela deu uma definição, porque ela já viu a minha definição no Emagrecer. Então, nós vamos falar disso. A Luciana, brigadeiro. A Márcia falou cremes, doce de leite, bolo, são os que mais me tentam. O meu preferido é pudim, chocolate, bolo, torta, bala, biscoito. Ótimo, é isso que eu queria que vocês entendessem, tá, gente? Então, doce, vamos definir o que é doce para você. Açúcar no café também é um tipo de doce, é um doce líquido, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa quando a gente quer ter controle sobre algo é a gente definir o que é esse algo.
é ter clareza para sua mente. Então vamos lá, o que é doce? Doce pode ser duas coisas. Doce, na verdade, pode ser o sabor doce, o paladar doce das frutas, que é natural, tá? Então, por exemplo, uma laranja é doce, ela não é açucarada. Uma manga é doce, até demais, docinha. Ela não é açucarada, ela é doce. E o doce que a gente vai falar aqui hoje é o produto açucarado ou com adição de açúcar. Eu queria só trazer essa clareza para vocês, tá? Então, o doce que a gente vai falar aqui hoje é o produto açucarado com adição de açúcar. Entenderam essa parte, né? E qual é o seu porquê e o seu pra quê? Por que você quer controlar o consumo desses doces, que são produtos geralmente industrial, né? Produtos industrializados com adição de muito açúcar. Por que você quer controlar o consumo desse doce? E para que você quer controlar? Meninas, digita aí para mim, por favor. Digita para mim, por favor. A Lucilene colocou, não consigo tomar café sem açúcar. Gente, olha, não consigo, na verdade, é a mente mentindo para você. Eu vou provar. Vou fazer uma pergunta simples para a Lucilene, tá? Lucilene, se alguém chegar perto de você e falar assim, olha, Lucilene, a partir de hoje, você não pode mais colocar açúcar no seu café, porque açúcar foi descoberto no estudo científico que a açúcar, ela tem um produto químico que tá tirando a memória das pessoas, ou a vida de uma pessoa que você ama muito vai depender do fato de você não colocar açúcar nesse café. Você acha que você conseguiria tomar o café sem açúcar? Lógico, conseguiria. Lógico, conseguiria. Então, gente, pra gente mudar um hábito, a gente tem que mudar o padrão mental da percepção que a gente tem em relação àquilo. Para não ficar doente e para ter a barriga chapada. Adorei, Luciana, tá comigo. Eu tô na meta barriga chapada, gente. Já vou tirar o meu antes e depois. Então vamos lá, menina. Qual é o seu porquê e o seu pra quê? Primeira clareza para a mente. Qual é o meu motivo dessa mudança? A outra coisa que eu queria ver com vocês, entendeu, Lucilene? Entendeu, Lucilene? O que é mudança de padrão mental? Gente, vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Eu estava no hospital, vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu estava no hospital uma vez com meu filho, novinho, 2 meses, 3 meses, e eu cheguei a um ponto que eu estava tão cansada, eu cheguei lá 4 horas da tarde, e aquela demora, a gente espera por um exame, outro exame, um raio-x, e deu 10h30 da noite. 10h30 da noite, cheguei lá 4 horas. Eu estava sem jantar, cansada, esgotada. E aí eu falei pro meu marido assim, eu vou embora, você fica aí esperando o resultado do raio-x do pulmão. Por quê? Porque eu acho que ele não tem nada. Era meu filho novinho, eu acho que ele não tem nada, eu vou embora jantar, vou tomar um banho, porque eu não estou aguentando mais, eu estou mega cansada. Quando eu terminei de falar isso, que eu peguei minha bolsa, que eu virei, veio o médico com o raio-x na mão e falou, olha, já saiu o resultado e ele realmente está com um principinho de pneumonia. Gente, o meu cansaço sumiu, a minha fome sumiu, a minha vontade de ir embora sumiu na hora. E aí meu marido falou, tá, então pode ir, eu vou esperar aqui a receita, o que eles vão fazer daqui pra frente. Eu falei, não, eu vou ficar, diante desse diagnóstico eu vou ficar. Por que eu decidi ficar, se eu já tinha decidido sair, se eu estava esgotada, morrendo de fome, vontade de tomar um banho, e o meu marido, que é o pai do meu filho, a quem eu confio, poderia ter ficado no hospital? Porque o meu padrão mental foi mudado. Porque eu vi motivo de mudar o meu padrão mental, entende, gente? Então, quem muda o seu padrão mental é você. Então, quando alguém fala assim pra mim, eu não consigo parar de comer doce, isso é a sua mente mentindo pra você. Você consegue. Você pode não saber o como conseguir.
E o como conseguir está na mudança do padrão mental. Concordam, meninas? Clica nos coraçõezinhos aí se concordam com isso, se entendeu o meu raciocínio. Então vamos lá, primeiro vamos entender o que é o açúcar branco. O doce que não é o sabor adocicado das frutas, o doce natural, não é esse que a gente está falando, tá, gente? Então a gente vai falar do doce, do docinho, do amorzinho. Percebe que nós vamos condicionando um padrão mental de paixão, de amor. Parece que a gente aprende desde criança a namorar com açúcar. Então, aqui nós vamos trazer primeiro uma clareza do que é a substância chamada doces. É açúcar. Ponto final. É açúcar. Então, o que é o açúcar branco? Gente, eu vou ler para vocês uma definição da internet, tá? O que é o açúcar branco? É o resultado de um processo químico que retira da garapa todas as suas fibras, proteínas, vitaminas e sais minerais. O que sobra é o açúcar branco. Puro carboidrato, simples, vazio. E ainda são acrescentados clarificantes, antiumectantes, precipitadores, conservantes e outros produtos químicos. Para quê? Para o açúcar branco não mofar, não dar fungo, não grudar e para ele ficar meses, anos ali dentro da embalagem. E esses docinhos inocentes que a gente se diz apaixonada, seja chocolate, seja o leite condensado, seja balinha de goma, seja o que for, eu vou especular, mas eu diria que 90% ou mais da substância que compõe esses docinhos são o açúcar branco, que é o que eu acabei de ler para vocês. Então, a primeira coisa é trazer clareza para sua mente. Já mudou um pouco o gostinho do docinho, não mudou? Mudou a sua percepção? Mudou a sua paixão um pouquinho? Fala sério. Me conta aí, gente. Me conta em uma palavra o que veio na sua mente quando você teve essa clareza que açúcar branco é o resultado de um processo muito químico, muito intoxicante. E ele não tem absolutamente nada. Olha, é retirado as fibras, proteínas, vitaminas e sais minerais. Não tem nada. O que sobra é só a sacarose, que é um carboidrato simples. O que é carboidrato simples? Gente, carboidrato vazio. Poliana, veneno. É por aí, por aí. Entende, gente? Então, açúcar, acho que a Poliana descreveu bem, é um veneno. Ponto. Calma lá, tá, gente? Calma lá quem tá aí de confeitaria, tá? Não precisa de desesperar, não. Nós vamos continuar comendo os docinhos maravilhosos, tá? Nós vamos chegar lá no equilíbrio, tá, gente? Então, o açúcar branco, que é o que é contido nesses produtos açucarados, é, na verdade, um veneno. Para o nosso corpo, é um veneno. E aí, gente, na internet, se você acha na internet, tá? Se você for procurar artigos científicos, nós vamos chegar lá na parte do controle, tá, gente? A parte do controle tá aqui. Se você for procurar por artigo científico, você vai achar coisas piores. Isso eu achei na internet, numa pequena busca aí. Vamos lá. Os riscos e os malefícios do açúcar. Esse açúcar branco. Provoca a perda de elasticidade e funcionalidade dos tecidos, causando envelhecimento prematuro. Piora a visão, causa catarata e miopia. Acidifica a saliva, estraga os dentes, provoca doença das gengivas, doenças autoimunes, interfere na absorção de proteína, prejudica a estrutura do DNA das nossas células, inflamações graves no intestino irritável, danifica o revestimento das veias, com o tempo intoxica as células, prejudica a regeneração celular, provoca varizes
Inflamação das células, celulite. Celulite é inflamação das células, tá, gente? Celulite não é um negocinho brando, não. Celulite não é estética. Celulite é inflamação das células, tá? It quer dizer inflamação. Provoca hemorroida. Açúcar branco causa dependência, causa crise de abstinência, afeta emocional, interfere nos hormônios, pode causar depressão, causa ansiedade, piora a TPM, causa ovário policístico, diabetes, causa a chamada fome falsa. Quanto mais açúcar você come, mais vontade de comer açúcar você vai sentir. Gente, isso aqui me descreve demais. Nossa, eu não concordava com isso tudo aqui não, tá, gente? Quando eu comia açúcar o tempo todo. Isso aqui me descreve, olha, provoca a fome falsa. Quanto mais açúcar você consumir, mais vontade de comer, mais fome você vai ter. Olha que louco isso aqui, hein? E isso tem um porquê, tá? Não vou explicar porquê, que a gente vai demorar muito, tá? Provoca obesidade, ativa as células do câncer. O açúcar é responsável por ativar as células do câncer. Enfraquece o sistema imunológico, causa doenças autoimunes, bloqueia, isso aqui também para mim foi bravo, olha. O açúcar bloqueia a quebra de gordura do seu corpo. Então, o seu corpo não vai usar ou queimar a gordura estocada. Ao contrário, ele vai transformar esse açúcar que está entrando em mais gordura e inflamação ainda. Provoca pressão alta, provoca dores articulares, reumatismo e etc. Quanto mais você pesquisar, mais você vai achar. E isso, gente, foi de alguns sites de estudiosos, tá? Se você procurar por açúcar relacionado a câncer, relacionado a processos inflamatórios, relacionado a tumores, em artigos científicos, você vai achar coisa demais. Mas, Janete, e aí? Peraí, você tá falando o quê? Que ninguém mais vai comer doce. Bom, a nossa realidade hoje, a gente está inserida num contexto social, num contexto cultural. A pessoa pode decidir nunca mais comer açúcar? Pode. É uma decisão dela. Porém, eu, Janete, acho impossível você ficar 0 ou 100% sem açúcar. Primeiro, a massa de tomate contém açúcar, ketchup contém açúcar, todos os industrializados contêm açúcar, os biscoitos contêm açúcar, o molho de tomate contém açúcar. Então, tem coisa que contém açúcar e você nem sabe que contém açúcar. Então, aqui em particular, nós vamos nos referir aos doces, que são os produtos com açúcar. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha que interessante, gente. Eu vou contar uma historinha para vocês que eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Esses dias, eu fui no centro da cidade com minha filha e eu passei em frente a uma loja, não sei se era uma loja ou banco, e tinha uma menina com um neném na mão. Eles fazem isso, parece que de propósito. Aí eu me comovi. Tava uma mocinha com um bebê no colo e com uma cesta de trufas de chocolate. Estavam lindas as trufas. E quando eu vi, às vezes eu faço isso, tá, gente? Não é todo dia que eu vejo, porque a gente não dá conta, sabe? Mas às vezes eu ajudo. E aí eu vi e pensei, vou ajudar essa menina, essa mulher, né? Não era muito nova, não. E eu comecei a conversar com ela, perguntei o bairro que ela morava, perguntei o nome, conversei um pouquinho rapidinho e falei, olha, eu vou comprar de você 26 trufas. Aquelas trufas de chocolate que tava na cesta, tudo embrulhadinho. Eu quis ajudar aquela pessoa. E o meu jeito de ajudar era fazer com que ela esvaziasse o mais rápido aquela cesta para que ela fosse embora para casa mais cedo, para ela cuidar daquele neném que estava no colo dela, na calçada, na rua. Aí eu comprei 26 trufas, que era quase o restante que ela tinha naquele momento. Então esvaziou bastante a cesta dela. E eu coloquei essas trufas na sacola, que eu estava comprando alguma roupa e coloquei dentro da sacola. A minha filha viu e falou assim, mãe, mas a senhora vai conseguir resistir a isso tudo lá em casa?
Aí eu falei pra ela, você vai me observar o que que eu vou fazer com essas trufas maravilhosas. Tirei uma, comi. Eu não lembro se eu comi naquele momento ou se eu comi depois, não me lembro mais. Mas fato é que já no Uber, eu entrei no Uber, que quem me acompanha aqui sabe que eu vendi meu carro em dezembro, então eu tô a pé. E quando eu entrei no Uber, era uma outra mulher, uma moça nova, e começou a conversar comigo, eu também comecei a conversar com ela, e eu descobri que ela tinha uma filha de 5 anos. E aí eu dei 2 ou 3 trufas para ela. Eu falei, olha, uma para você, uma para sua filha. Então aí eu já presenteei 2. Cheguei em casa, dei pro meu filho, e o restante eu fui presenteando pelo caminho. E o restante eu pedi à minha filha que guardasse para ela, para o meu filho, para quem quisesse comer, que não ficasse ali no balcão ou na mesa, para eu toda hora que passasse ver. Porque no passado, houve uma época que eu achava o maior glamour você chegar numa casa e tá à mesa e tem uma vasilhinha e no meio da mesa você sempre coloca trufa, você coloca balas, você coloca doce. Eu achava aquilo muito chique. Mas depois que eu fiz o meu processo de emagrecimento, eu cheguei a uma conclusão que quando você quer controlar algo que pode causar vício, o melhor é você evitar a exposição. Vamos supor que eu parei de fumar. O melhor no início, até que eu tenha controle 100%, é eu não me expor a cigarros. Percebe, meninas? Estão me acompanhando aí no raciocínio? Clica nos coraçõezinhos aí, só para eu ver que vocês estão me acompanhando, meninas. Estão me acompanhando aí? Percebeu que um dos primeiros fatores é a exposição. Então, se eu sei que é algo que eu ainda tenho um condicionamento muito forte de acreditar, eu tenho que comer só porque eu vi? Isso é um condicionamento, isso é uma mentira. Ah, só porque eu vi eu tenho que comer. Ah, eu vi o doce, tem que comer. Ah, eu vi, eu tenho que comprar. Isso é uma mentira da sua mente. Ela te condicionou a isso. E você tem que primeiro quebrar essa crença de eu tenho que comer só porque eu vi. Porque se você não quebra essa, depois dessa vem a próxima. Eu tenho que comer outro só porque tá gostoso. Não é assim? E aí você obedece essa segunda crença, que é outra mentira. Eu tenho que comer outro porque tá gostoso. E aí vem a outra. Já que eu comi outro, eu vou comer mais um porque eu já comprei mesmo. E aí vem uma série de crenças, a gente chama isso de crenças sabotadoras, e elas vão justificando você continuar comendo até o ponto que não tenha mais, ou até o ponto que você está por aqui de ter comido açúcar. Concordam, meninas? Faz sentido isso para vocês? Mas e aí? E se eu não puder evitar a exposição? E se eu trabalho com doce, eu produzo doce, eu sou confeiteira, é o meu trabalho? Como é que eu faço? Quem aí trabalha de confeitaria, gente, com confeitaria? Quem trabalha com docinhos aí, digita eu pra mim, gente. Quem trabalha fazendo doces, digita eu aí pra mim. Luciana, a Cris, tá em alta mesmo a confeitaria. A Erika é dona de padaria, que também deve ter doce, salgado, etc. Minha filha, a Márcia, geladinho gourmet. Nossa, muita gente, hein? Porque é bom, quer dizer que tá em alta. Então, gente, vamos lá. E o que eu faço quando eu não tenho como me esconder dos doces? Porque é o meu trabalho o dia todo. Aí eu tenho que clarear para minha mente o que aquele produto significa na minha vida. Então, olha a frase que eu acabei de falar. É o meu trabalho. É a minha ferramenta de trabalho.
Teve uma vez que eu atendi alguém, eu não sei se a Ana tá aí. Eu lembro, era a Ana. Eu lembro que ela estava tendo muita dificuldade, vou contar essa história para vocês. Ela estava tendo muita dificuldade em parar de comer o doce, porque ela trabalhava com doce também. Porque ela acreditava, a mente dela dizia para ela o que não é verdade, a gente sabe que não é verdade, que tudo que ela fazia, qualquer docinho que ela fizesse, ela tinha que provar. E aí ela provava doce o dia inteiro e com isso ela se sabotava no seu processo de emagrecimento. Nós já vimos o mal que a açúcar em excesso causa, então já vimos no começo da live. Só que olha bem, o que é provar? O que é degustar? Degustar, gente, na verdade, o provar é você colocar na boca e depois tirar. Mesmo que você não faça isso, mesmo que você engula, né? Eu não iria provar um docinho, cuspir num docinho. Para mim não faz sentido. Eu iria comer mesmo o docinho. Mas veja bem, se você trabalha com isso, olha que interessante. A sua mente está dizendo que você tem que provar o seu produto que você faz há 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E isso não é verdade. E aí na sua cabeça, a sua mente te sabotando, você continua comendo o doce que você está fazendo para vender. Então, esse é um produto do seu trabalho. E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é fazer dinheiro para pagar suas contas. O objetivo dele é ir para a mesa do seu cliente e não para a sua barriga. Então, uma das crenças que você está seguindo aí, que não é verdadeira, é: eu tenho que comer só porque eu estou exposta a isso. E não é verdade. Você pode se treinar a: eu não tenho que comer porque eu quero emagrecer. Eu não tenho que comer porque eu quero ser mais saudável. Eu não tenho que comer porque eu estou diante de doce o dia todo. E se eu for comer doce o tempo todo que eu estou vendo, eu vou continuar não saudável. Porque a pessoa que vai comer o meu doce, a minha obra de arte, ela vai estar lá no evento. Ela vai pedir 1 vez, 2 vezes. Ela vai presentear. Ela não está 24 horas diante desse produto. Então, independente de você romantizar esse produto, o docinho, o amorzinho, o cajuzinho, o chocolatinho, a tortinha, o pudim, o leite condensado, independente do quanto você romantize esse produto, ele é açúcar puro. E nós já definimos o que é o açúcar e o que ele faz no seu corpo. Então, é muito importante, a primeira coisa é racionalizar. O que eu vou ganhar se eu tiver controle sobre isso? O que eu vou perder se eu não tiver o mínimo de controle sobre esse produto? O que eu vou perder é maior do que o que eu vou ganhar? Ou o que eu vou ganhar é muito maior do que o que eu posso perder? Então, a primeira parte, na minha opinião, é o que eu faço, é racionalizar, é se auto-questionar. A primeira parte é essa. E no meu caso, né, se eu fosse doceira, se eu fosse confeiteira, se eu tivesse uma padaria, a primeira coisa que eu ia fazer para mim, é uma regra. É o meu negócio. Daqui eu tenho que fazer dinheiro. Então, cada doce que eu como, que eu me empaturro, cada pão, cada mortadela, cada sei lá o que a pessoa está consumindo, é prejuízo. Eu vou fazer até uma comparação para vocês. Se você tiver aí na sua confeitaria ou na sua padaria um funcionário que comesse tudo o tempo todo, ele seria visto com bons olhos? Você tem um funcionário e toda hora você tá vendo ele comendo um pão. Gente, nada contra o funcionário comer, tá? Na padaria, não é isso não, tá? Eu gosto sempre de falar isso. Interpretação na internet é uma coisa que a gente tem que explicar, né? Nada contra. Mas pensa bem.
Se você tem uma funcionária, a Maria ou o João, e ele tá te ajudando na sua confeitaria, e ele tá fazendo os docinhos, toda hora ele tá comendo, ele tá experimentando. Ele trabalha na sua padaria, ou ela, um exemplo, tá? E toda hora essa pessoa tá comendo um sanduíche, tá pegando um pedaço de pudim, tá pegando um pedaço do rocambole, tá tomando Coca-Cola. Qual seria o seu pensamento sobre esse funcionário? Digita aí pra mim, gente. Imagine que você tem um funcionário comilão, que na cabeça dele, você fala pra ele assim, nossa, mas você tá engordando, você tem diabetes, você não pode comer tanto assim, tá? Ah, não, mas eu tô vendo, eu tenho que comer. Ah, mas eu tenho que provar, porque eu faço, eu te ajudo a fazer, então eu tenho que provar pra ver se tá bom. O que você iria pensar? Estaria ok pra você isso, gente? Digita aí pra mim. Estaria ok? Me conta aí, meninas. Estaria ok pra vocês? A Érica, não. No primeiro dia, tudo bem, né? A pessoa tá na sua padaria, comeu um doce, né? No segundo dia, você pega ele comendo um sanduíche. No terceiro, ele tá tomando uma Coca-Cola, comendo um pastel. Ele não é seu cliente, ele é seu funcionário. Ele está ali para produzir. É como se você fosse essa pessoa. No quarto, no quinto, no sexto dia, você já está enfarada dessa pessoa. Porque isso não está correto. Então, olha que interessante. A sua mente tem clareza que se você tiver um funcionário trabalhando junto com você na produção do seu produto e ele o tempo todo está comendo, você tem certeza que isso está errado. Olha como está claro para sua mente. E se a sua mente tem certeza que isso está errado, provavelmente você ia, vou ter que trocar essa pessoa, vou ter que pegar aquela minha amiga, aquela outra conhecida, isso não está dando certo. Ele nem atende direito, ele só fica comendo, come o tempo todo, ele tem compulsão alimentar. Então, provavelmente, você nem ia ficar com essa pessoa. Então, a sua mente tem clareza de que não está certo para o outro. E por que ela está te sabotando e dizendo que está certo para você? Condicionamento simples. Um condicionamento que foi criado através de repetição. E através de frases de crenças sabotadoras que vão explicando, que vão justificando a sua ação de não ter controle sobre aquele produto. Eu vou provar agora. Eu vou fazer isso. Só mais um. Já que eu comi um, não, mas eu tô com TPM, eu tô com ansiedade. Na verdade, o açúcar, gente, ele é pior para ansiedade. Ele é pior para TPM, porque ele provoca processos inflamatórios. Eu li um monte de coisa aqui no começo, depois vocês repitam a live, tá? Se quiser, pode procurar na internet, é só vocês digitarem palavras-chave: açúcar, câncer, açúcar, processo inflamatório, açúcar, envelhecimento precoce, açúcar, infecções de repetição, açúcar, DNA das células, açúcar, doença autoimune e por aí vai. Composição do açúcar branco, eu li para vocês. Ele é um produto químico. É um produto químico. Alguém no começo falou, é um veneno, exatamente. Então, o açúcar, gente, quando a gente fala açúcar branco, é pra gente definir o açúcar que a gente conhece, tá? Ele só serve para adoecer, vamos dizer assim. Mas Janete, então eu vou parar de comer doce. Não, essa primeira parte nós estamos racionalizando para vocês, tá? Então, primeira coisa, o que nós temos que entender quando eu quero equilíbrio? Eu tenho que ter claro o que representa para mim exceção e o que representa rotina. O que me faz engordar, o que me faz adoecer, não é um docinho.
não é um cajuzinho, não é um pedaço de bolo, não é uma torta. O que me faz adoecer não é um produto de padaria. Eu não compro, eu não uso padaria, meu marido compra. Eu decidi parar há anos, vou falar até disso lá no grupo, tá, gente? Eu decidi fazer uma ferramenta de auto-coach financeiro, que eu até dou essa ferramenta no grupo, o dinheiro que eu gastava em padaria, eu gasto em viagem agora. Meu marido ainda frequenta padaria. Então, gente, falando aqui, não é um docinho que te engorda. Não é um pedaço de bolo que te engorda. Não vai ser um docinho que vai te adoecer, que vai te inflamar. Não vai ser um. O problema, gente, do doce é que a gente não come um. É que a gente não come um pedaço de bolo. Nunca é um pedaço de bolo. Concordam comigo, gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é qual é a minha rotina com relação a produtos açucarados, com relação ao doce, ao bolo, ao pão, né? Em particular, aqui a gente tá falando ao doce, né? Então, esse comer doce, para mim, ele tá representando a minha rotina ou a minha exceção. Então, eu, Janete, como doce, como. Mas o doce é a minha exceção e não a minha rotina. Ontem eu fiz uma torta pro meu filho, eu só provei na colher, Então eu fui criando técnicas para eu não pegar aquilo e comer antes do meu filho comer tudo antes dele. Eu fiz uma torta desse tamanho, botei na geladeira e eu não comi, porque a torta, gente, ela foi feita com maisena, que só serve para engordar. Maisena é amido puro, não tem nada na maisena, não tem valor nutricional nenhum. Maisena só serve para engordar. E quando a gente fala engordar, gente, a gente fala inflamar, né? Sobrepeso, obesidade é o processo inflamatório. Aquelas gordurinhas, elas não estão sendo formadas à toa. Então, a maisena, na minha opinião, ela só serve para isso. E a outra coisa que tinha naquela torta, muito açúcar. Porque eu coloquei açúcar, né? Ele come com açúcar. Mas eu tô falando que eu não posso comer torta? Não, eu estou falando que eu decidi não comer torta. E não comer essa. Por quê? Porque dentro da minha exceção naquele dia, ela não caberia. Entende? Porque eu já tinha comido a minha cota. Porque no meu pensamento, aquele dia não faria sentido para eu comer aquela torta que eu fiz pro meu filho. Entende, gente? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o mesmo processo que te levou nesse condicionamento de comer doce demais, só porque eu vi eu tenho que comer, ou da sua mente começar a criar explicações. Quando que a gente tem um comportamento? A gente só tem um comportamento depois que a nossa mente justifica ter aquela ação. Então, se eu comi um pudim inteiro, a minha mente me deu frases que justificou eu ter a ação de comer um pudim inteiro. Se eu tenho pacote de balas, de gominha, de doces, de goiabada, seja lá o que for na minha geladeira constantemente, é porque o meu pensamento está me dando razão para eu ter a minha geladeira cheia de doces constantemente. Então, eu tenho que mudar o meu pensamento para ele me dar razão e explicação para eu não ter a minha geladeira cheia de doces constantemente. Percebe, gente? Tá seguindo o raciocínio? Faz sentido? Faz sentido, gente? Enquanto eu não mudar aqui, enquanto eu não tiver clareza aqui, eu vou continuar repetindo a mesma ação. Ação é comportamento. Para eu mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar a minha explicação que eu estou me dando aqui. Se eu estou me dando explicações do tipo, eu fui no supermercado, cheguei no supermercado. Eu vou contar um caso meu. Eu fazia assim. Toda vez que eu ia no supermercado, eu entrava no supermercado, o primeiro lugar que eu passava já era no congelador de sorvete. O segundo que eu passava era os chocolates.
eu já chegava naquela gôndola dos chocolates procurando a desculpa da promoção dos chocolates. Só que toda vez que eu ia, tinha promoção de chocolate. Toda vez que eu ia, tinha, sei lá, 3 por tanto, ou caiu tanto por cento. Tinha alguma promoção lá, aquelas letrinhas em vermelho. Então eu já chegava justificando que se tivesse em promoção ia estar barato e eu ia comprar. E aí eu sempre comprava chocolate guloseima no supermercado. Só que o que acontece? Quando estava em promoção, eu comprava mais ainda, com a justificativa que eu ia guardar para comer depois, porque estava na promoção. Então eu estava economizando. Só que na verdade, quando eu chegava com aquilo em casa, eu derretia no micro-ondas 3 tabletes de chocolate, derretia, ia para frente da televisão comendo com o dedo. E depois, é lógico, tinha batata frita, tinha outras coisas que eu comia tudo junto e Coca-Cola. E olha que interessante, quando você entende de matemática, qual é a melhor promoção que existe? Qual é a melhor promoção que existe, gente? Me explica aí. Quando uma promoção é realmente uma promoção que faz sentido para você? Me conta aí, gente. Vamos ver se você sabe. A promoção que faz mais sentido, gente, a promoção funcional que faz mais sentido, que é real, é a promoção de algo que você está precisando comprar, que você vai usar e que você já estava procurando para comprar. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu esteja procurando um celular marca X. Eu estou procurando esse celular marca X porque eu preciso desse aparelho para eu trabalhar. E aí eu tô aqui na internet, aparece uma promoção, que ele tá custando 50% a menos hoje até meia-noite. Essa promoção faz sentido para mim. Faz sentido eu comprar esse celular hoje. Não é só porque ele tá na promoção, é porque eu já tinha decidido comprar e porque a necessidade dele é real. Então, eu posso usar essa promoção. Agora, faz sentido para você entrar no supermercado como eu entrava? E aí eu já ia procurando as promoções dos doces. E aí eu comprava, se tava na promoção, eu comprava mais, eu comprava 10, eu comprava 20, porque tava na promoção. Então, essa promoção, na verdade, ela estava saindo muito cara para mim. Porque eu estava comprando algo que, além de eu não precisar, ainda ia me sabotar no meu processo de emagrecimento e saúde. Então percebe, meninas, que essa promoção, na verdade, além dela não fazer o menor sentido para mim, ela ainda sairia, e saía naquela época, muito cara para mim. Percebe isso, gente? Faz sentido para vocês isso? Entendeu, meninos? Essa questão dos gatilhos das promoções? As promoções, elas usam gatilhos mentais, sugestionamentos mentais que realmente vão diretamente no cérebro, no funcionamento cerebral e mental das mulheres, principalmente das mulheres. E no caso da Érica, que trabalha em padaria, o mesmo processo mental. Qual é o meu porquê e o meu pra quê? De ver e não comer. Então, gente, hoje, eu até contei no grupo, hoje meu marido tinha comprado cerveja. A cerveja é um gatilho ainda para mim. Então, eu tenho que ter muito cuidado diante da cerveja. E aí, eu fui almoçar, fiz uma comidinha bem light, couve, ovo, e automaticamente, eu tava no automático, eu passei a mão na lata de cerveja. Só que aí eu fiz uma técnica simples que eu ensino. Respirei rapidamente, foquei na minha barriga sarada, literalmente sarada que eu quero. Porque barriga sarada pra mim não é estética, é barriga saudável mesmo. E aí quando vê aquela imagem, a cerveja perdeu o sabor pra mim. Eu botei ela de volta rápido e saí da cozinha com a minha refeição. Agora, gente, o processo de exagerar nos doces, ele foi um condicionamento através de repetição. Então, como que você faz o processo contrário? Condicionamento através de
repetição contrária. Não é uma vez que você dizer não pro doce que vai funcionar. É a quantidade de repetição que você fizer focando no seu motivo. Então, qual é o motivo que você tem na sua cabeça para ter a ação de controlar o seu consumo de doce? Qual é o motivo que você tem aí? O seu motivo, corrigir aqui que tá lá. O seu motivo é que vai te dar a ação de dizer não. É o seu motivo que vai te dar a motivação de dizer não. E olha que interessante, gente, muitas vezes a gente fala assim, eu vou provar, eu vou provar esse brigadeiro. Mentira, você não vai provar o brigadeiro. Você está dando uma desculpa para tirar a culpa de você enfiar a cara no brigadeiro. Sabe por quê? Porque provar o brigadeiro, eu posso provar o brigadeiro sim. Eu posso pegar um brigadeiro e comer. Comer mesmo, saborear um brigadeiro, não há nada de mal nisso. E quando eu saboreio um brigadeiro, gente, que tá ali com açúcar, com o que tem no brigadeiro, que pode sim estar gostoso, delicioso, a papila gustativa, a emoção que eu vou sentir em comer um brigadeiro, ela vai ser a mesma de comer um e de comer 100 brigadeiros. Por quê? Porque depois que a sua língua, que a papila gustativa sentir o gosto daquele brigadeiro, ela não vai sentir, ressentir, voltar a sentir. Aqueles outros brigadeiros que vão vir depois, que estão em excesso para você, que estão na rotina de repetição e excesso, eles não vão acentuar o sabor. É só um condicionamento mental de comer sem parar. Fez sentido, meninas, isso? É só um condicionamento mental de comer sem parar. E aí a sua mente vai criando mais e mais desculpa. Então, gente, é preciso ter muito claro o que comer doce representa para você. Muitas vezes, quando a gente fala, nós somos muito fatalistas. Muitas vezes, quando a gente fala, vou falar de mim, por exemplo, a minha rotina no passado era todos os dias caixa de leite condensado. Eu comia leite condensado puro na frente da televisão, caixa de leite condensado, pudim, balas, tablete de chocolate na frente da televisão. Enfim, eu comia açúcar o tempo todo, muito. A minha rotina era essa. Então, na minha observação, na minha experimentação do meu corpo, é impossível eu emagrecer se eu continuo comendo tanta caloria vazia. Eu não consigo fazer o déficit calórico assim. Para eu comer tanta caloria vazia, nem se eu malhar 24 horas na academia. Então, eu estou me sabotando. Então, uma das coisas que você tem também que entender é que você não precisa se proibir o resto da vida de comer doce. Não é um docinho que faz mal, é a quantidade e a rotina. Percebe, meninas? Uma outra coisa também que eu acho interessante trazer clareza para sua mente é que muitas vezes a gente está pensando assim, quando a nossa mente, a açúcar já é sabido, tá? Estudos já mostram que quando você quer parar de comer açúcar, a sua mente vai pirraçar. Ela vai pirraçar. Então, ela vai te pirraçar porque ela vai ter abstinência do açúcar. Isso é fato. Pode acontecer abstinência do açúcar. Então, quando ela te pirraçar, o que vai acontecer? Ou você vai ceder à pirraça da sua mente, ou você vai confrontar e continuar até que isso passe, porque vai passar. Mas muitas vezes, o que acontece? Por que a gente às vezes desiste de dizer não para o doce, de controlar o doce? Porque muitas vezes, quando a gente vai
dizer não pro doce, a mente da gente diz assim pra gente, o nosso condicionamento aqui. Ah, mas você vai dizer não pro cajuzinho? Nossa, cajuzinho que o fulano fez. Ah, mas você vai dizer não pro chocolate? Gente, chocolate. Eu amo chocolate, sou apaixonada por chocolate. Eu não vou conseguir dizer não pro chocolate. Ai, mais um. Ah, mas você vai dizer não pro sorvete? Você vai ter coragem? Não pro sorvete de trufa? Ah, não vou conseguir dizer não. Só hoje. Só, gente, que você tem que clarear para sua mente que, na verdade, você não está dizendo não pro sorvete, não pro docinho, não pro todinho, não pra torta, não pro pudim. Você está dizendo não é para obesidade, você está dizendo não é para diabetes, você está dizendo não é para pressão alta, você está dizendo não para o início de um processo inflamatório no seu corpo, você está dizendo não para o seu sobrepeso. Na verdade, quando você fala não para algo açucarado e está conseguindo ter o controle sobre isso, você na verdade está dizendo não para tudo de ruim, de mal, de inflamatório, de mal que você não quer mais dentro do seu corpo. Então, em vez de você olhar para o docinho, romantizar o docinho e falar, nossa, eu não consigo dizer não para você. Tá, eu posso até não conseguir dizer não para esse docinho, mas eu consigo dizer não para diabetes, eu consigo dizer não para minha baixa estima, eu consigo dizer não para tantas vezes que eu, Janete, fui à praia de bermuda, que eu nem usava biquíni. Eu consigo dizer não para tudo de ruim que esse doce representa para mim nesse momento. Percebe, gente, que isso te dá força para dizer não, para ter controle sobre aquele produto que você tem certeza, tem clareza que não está te trazendo saúde. Percebe, gente? Faz sentido, meninas? Faz sentido, meninas? A gente fica um pouco confuso, mas Janete, então você é contra o doce. Gente, eu como goiabada com queijo, para. Lógico que não. Eu como goiabada com queijo. Olha que interessante, eu não gostava de goiabada, não gostava nem de queijo. Só que quando eu conheci meu marido é louco, fanático com goiabada com queijo. E aí eu aprendi a comer goiabada com queijo com ele. E até hoje eu não vejo sentido em comer goiabada com queijo. Sinceramente, que eu não vejo, tá? É coisa de Minas. Porque eu acho a goiabada um produto muito industrializado. Na minha mente, eu prefiro comer um cajuzinho do que a goiabada. Eu acho ela muito industrializada, é muito açúcar. Porém, de tanto meu marido trazer para casa, desde que a gente namorava, eu fui condicionando, e quando eu tive meu processo de sobrepeso, de extremo sobrepeso, gente, não podia entrar doce na minha casa. Não podia entrar doce na minha casa. Eu não tinha... Se tem uma pessoa que sabe o que é ter total descontrole, sou eu. Eu não conseguia deixar doces na geladeira. A minha geladeira, ela não parava. Eu tinha que, enquanto tivesse ali, eu tinha que comer. E era interessante porque o meu marido, ele é magro. E ele é daquela pessoa assim, que a gente fala assim, come. Ah, depois eu como. Ah, agora não, porque eu tomei café. Não, só come aí, ó. Você não comeu, não. Ah, agora não, que eu escovei o dente. Ah, agora eu não tô com vontade. Aí o troço ficava na geladeira e eu comia para não ver aquilo na geladeira. Eu ficava assim, nossa, como é que ele tem horário para comer as coisas? Não comia porque escovou o dente. Não comia porque acabou de almoçar. Não comia porque isso, aquilo. Não comia porque tomou banho. Não comia porque isso, que coisa. Aí eu comia. Entende, gente? Entende, meninas? Então, se pergunte, trace metas, diminua, não se sinta culpada. Vocês que estão aí, que são confeiteiras, que são donas de padaria, eu tenho certeza que os produtos que vocês fazem são maravilhosos. Mas ainda assim, são produtos mega açucarados. São produtos que eu tenho que comer com equilíbrio. Agora, quando você faz para um evento, você faz para proporcionar alegria naquele evento.
Então não se sinta culpada. Ah, não, eu tenho que comer até morrer, até engordar, para provar para mim mesma que meu produto é maravilhoso. Decida que o seu produto já é maravilhoso, você já tem experiência, você já tem a receita, você já faz isso há anos. E tá tudo bem, pronto, você não precisa de provar, você não precisa de comer, você não precisa de provar a ninguém que ele é maravilhoso, porque você já sabe que é, ponto. E pense em cada docinho que você não comer, se você vende, no final do ano, quantos reais vai dar esse docinho? Gente, tem uma história interessante. Tem uma empresa de avião, esqueci o nome agora, tinha uma empresa de avião que ela estava passando aperto, as passagens caíram muito, isso foi há anos, décadas atrás, eu vi essa história, e as passagens de avião se popularizaram muito com o passar das décadas, e ela estava tendo problema para operar mesmo. E essa empresa de avião arrumou uma consultoria, e nessa consultoria decidiram que eles iriam tirar uma azeitona de cada salada que serviam no avião. E essa uma azeitona de cada salada no ano economizou, sei lá, 5 milhões, uma coisa assim. E isso, entre todas as outras ações que fizeram, ajudou no processo financeiro dessa empresa. Então, uma azeitona, olha que interessante isso. Percebe, gente? Poliana, e quem desconta as emoções na comida? Luciana, é verdade, meus doces são maravilhosos. Pronto, meus doces são maravilhosos. Eu já provei que eles são maravilhosos. Eu não preciso comer eles todos os dias para ficar provando para minha mente se eles estão maravilhosos. Isso é condicionamento. Condicionamento. Ah, só porque eu vi eu tenho que comer. Ah, eu tenho que comer esse para ver se está gostoso. Comece a pensar em quantos docinhos no ano você vai juntar, vender a mais e pronto. A Poliana perguntou, e quem desconta as emoções na comida? Então, Poliana, quem desconta as emoções na comida, a primeira coisa é entender que quanto mais você desconta as emoções na comida ou no doce, mais você está se condicionando a fazer isso. Então, quanto mais eu como porque eu estou com descontrole emocional, mais eu estou condicionando a minha mente a comer quando eu estiver com descontrole emocional. Então, o comer demais não é o meu problema, ele é o sintoma do meu problema. O comer doces demais, o comer muito só porque eu tenho uma padaria, não é o meu problema, ele é o sintoma do que eu tenho que trabalhar aqui, do novo condicionamento. Então, o que eu tenho que fazer se eu estou descontando as minhas emoções na comida? Eu estou com raiva, eu vou lá e como um prato de feijoada. Eu estou feliz, eu vou lá e como um pudim inteiro. Eu estou nervosa, eu vou lá e como uma lata de leite condensado. Era o que eu fazia. Eu comia uma lata de leite, eu pegava a caixa de leite condensado, colocava um pouco de suco de maracujá puro e misturava na caixa ali, ó, e sentava na frente da televisão e comia tudo. Gente, que corpo vai estar sarado com uma rotina dessa? Eu pegava caixas de leite condensado. A maior desculpa na minha cabeça era quando aquilo estava em promoção. Parecia que promoção era uma coisa incontrolável na minha vida. Se tivesse em promoção, eu comprava. E muito. Então eu sentava na frente da televisão com a caixa de leite condensado, que já estava até ficando maior, né? Que eles fizeram tamanhos maiores. Abria e colocava suco de maracujá puro e misturava. Gente, eu não tinha nem a paciência de fazer um mousse de maracujá. Eu já misturava ali e ia comendo com a colher. Entende, gente? Então, quando eu tô descontando, quando eu condicionei a todo sentimento eu ter uma sensação de bucho cheio, o que eu tô buscando na comida? A sensação de bucho cheio. Então, quando eu condicionei isso,
Eu tô alegre, eu como. Eu tô feliz, eu como. Tô triste, eu como. Eu não tô nada, eu como também. Isso é um condicionamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a trabalhar técnicas mentais para eu entender os meus motivos para corrigir isso e aprender a lidar com as minhas emoções. Então, isso tem sim que ter um tratamento, tá, gente? Emagrecer 9, inscrição abre em outubro, é o que a gente trabalha. E como que eu mudo isso? Entendendo o meu motivo, qual é o meu motivo para mudar essa ação. É o meu motivo que vai me dar motivação. Então, mais uma vez, quando você está dizendo não para o doce, para a balinha, para o docinho, para o leite condensado, você não está dizendo não para aquele sentimento, você está dizendo não para a síndrome metabólica daquela barriga enorme, você está dizendo não para aquele cheirinho ruim debaixo do peito que eu tinha. Eu tinha chulé debaixo do peito, gente, porque a barriga emendava. Você está dizendo não para aquela virilha ferida, porque realmente o sobrepeso traz isso, uma virilha ferida que esbarra uma na outra. Você está dizendo não para dor na articulação, no seu pé. Então comece a dizer não para aquilo que está te engordando, para aquilo que não é saudável, pensando no que você está dizendo não. Entende, gente? Faz sentido? E mais uma vez, gente, procure evitar a exposição. Se eu trabalho com doce, né? Tem várias aí que trabalham com doce, eu posso me organizar melhor. Eu atendi uma vez uma cadeirante que trabalhava com doces e ela emagreceu. Gente, eu vou repetir. Uma cadeirante que trabalhava com doce e ela emagreceu. Entende, gente? Então, se eu trabalho com doce, eu posso me organizar melhor. Eu não vou dormir com doce na minha cama. Se eu trabalho na padaria, eu posso me organizar melhor. Qual é o meu local na padaria? Eu não vou dormir com aquilo. Entende, gente? Eu posso ressignificar. Ressignificar é qual é a emoção, o que aquilo representa para mim? Será que é porque quando eu era pequena tinha muita escassez? Será que é porque eu tô com medo de emagrecer? E ficar muito mais linda, ficar muito diferente? E as pessoas achar que a minha comida não é gostosa? Você tem que começar a questionar a sua cabeça, a desarrumar aqui para arrumar. O que está acontecendo comigo? Eu sou confeiteira. Será que eu tô com medo de ficar magrinha, linda? E as pessoas achar que o meu doce não é maravilhoso? O fato de você ser magra ou de você estar obesa não vai deixar o seu doce mais gostoso ou menos gostoso. E você sabe disso, eu tenho certeza disso. Entende? Gente, eu tenho 4 bariátricos na minha família. Não sei se é 4 ou 3 bariátricos na minha família. Um foi a óbito. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, aos erros e acertos na intuição, foram muitas críticas. E elas são sutis. As críticas são muito sutis. Às vezes, conscientemente, nós não percebemos. Mas elas acontecem. Elas acontecem. Então, você tem que começar a sair do automático e identificar qual é a crítica sabotadora do seu processo de emagrecimento. Eu já atendi pessoas, dona de restaurante, que não emagreciam. Por quê? Porque tinham medo das pessoas pararem de ir no restaurante dela. Se ela ficasse magrinha. Ah, porque eu acho que eu vou ficar magrinha, pelancuda. Só que isso ela não reconhecia, ela teve que ter um trabalho para entender isso. Então, a comida, a bebida, ela não nos controla. Quem nos controla somos nós com a nossa mente. Quem aceita o condicionamento de que o doce nos controla somos nós. Entende, meninas? Vou repetir isso, hein? A comida, o doce, o açúcar, ele não nos controla. Quem nos controla somos nós. Mas é preciso a gente se autoconhecer. O que esse doce está representando para mim? Por que eu como tanto? O que está faltando aqui em mim? Percebe, meninas?
Então a gente tem que ter muito cuidado em entender o que está se passando aqui de pensamento que está justificando você não praticar o que a gente chama de déficit calórico. Se você não está fazendo déficit calórico, se você está engordando, é porque você está com um comportamento e com pensamento que está te direcionando ao superávit calórico. Por que eu estou sempre colocando mais se eu quero emagrecer? Quem está no controle é você. Sempre foi você, sempre será você. Só que muitas vezes a gente, sem perceber, deixa acontecer um condicionamento mentiroso de que aquela substância nos controla. Quem pega e coloca na sua boca é você. Então, se você não trabalhar essa clareza, se você não degustar essa imagem de se ver de biquíni branco na praia, no Réveillon, se você não trouxer essa imagem para você, e, sabe, sentir gosto nela, sentir prazer, sentir orgulho de você comprando uma calça jeans M, de você na rua comprando aquele monte de roupa na promoção, baratinha, blusa de alcinha. Quando você diz não para isso, você está dizendo não para aquele sutiã que está te cortando aqui no ombro. Eu sei porque me doía. O sutiã puxava aqui, porque os peitos pesavam. Sabia que quando você emagrece, o peito sobe? Porque ele não pesa tanto. Entende, gente? Faz sentido, meninas? Vou parar por aqui, tá? Ajudei vocês hoje? Ajudei vocês hoje, gente? Tenho certeza que quando vocês olhar para o docinho, vocês vão lembrar de mim, da minha fala. Qual é o meu porquê e o meu pra quê para dizer não para esse docinho? Esse docinho desse tamanho, ele vai virar uma banha enorme no meu corpo, ele vai virar um processo inflamatório. E adquiram conhecimento, gente, procure na internet quais os malefícios do açúcar, quais os riscos do açúcar. Então, meninas, é equilíbrio. O que é a minha rotina? A minha rotina é me amar, me cuidar, comer comida de verdade. A minha exceção é comer um doce. Só que a exceção tem que ser uma vez por mês. Tem que ser pouco. Entende, gente? Qual o preço que eu estou disposta a pagar por esse não? O que eu estou disposta a receber dando esse não? Eu estou disposta a receber uma calça jeans tamanho M. Gente, eu sei o que é a emoção de entrar numa calça jeans tamanho 40. Eu mereci através do não. Através do não. Merecimento vem com mudança de pensamento, merecimento vem com ação. Então, para você colocar hashtag eu mereço, você tem que colocar hashtag eu digo não. Hashtag eu tenho ação. Então, eu mereço esse docinho, eu mereço essa lasanha, eu mereço esse monte de coisa que engorda porque eu tô cansada. Não, eu mereço minha calça jeans tamanho 40, tamanho 42. Eu mereço usar biquíni, usar maiô na praia, que eu não usava. Eu usava bermuda na praia, gente. Entende, gente? Eu mereço não ter dores no corpo. Eu mereço não ter depressão. Eu mereço ter orgulho de mim mesma. Tá bom, meninas? Vamos parando por aqui. Beijos. Espero ter ajudado. Compartilhe essa live nos seus stories. Marque as amigas. Me ajude a ajudar mais mulheres. A obesidade, a depressão, a ansiedade, a compulsão alimentar, gente, já é uma epidemia. É fato, já é uma epidemia. Vamos levar isso mais a sério. Então, me ajude a ajudar mais mulheres. Meninas, beijos. E para quem é do Emagrecer 8, a gente se vê no grupo amanhã. Fiquem com Deus. Quarta-feira temos live no mesmo horário, às 20 horas. E eu quero alguém para participar comigo, tá bom? Se eu comer um brigadeiro, perco todo o processo. Bom, se você acredita que comer um brigadeiro você vai comer todo o processo, você não coma o brigadeiro.
Mas se caso você comer o brigadeiro, você volta no processo e pronto. Você só continua. Então, fatalismo é muito perigoso, tá, gente? Cuidado com essa coisa de radicalismo. Comer só volta, só continua. Beijo, meninas. Com Deus.